Olá, pessoal. Iniciando a nossa disciplina de sistemas distribuídos, vamos dar uma olhada aqui no material. Deixa eu projetar aqui. Então, a nossa disciplina vai ser baseada nesse livro do Colores. Deixa eu até mostrar aqui. Esse livro chamado Sistemas Distribuídos, Conceitos e Projeto. Jorge Colores, já está aí na 5ª edição, e é com base nesse livro aí que a gente vai estar levando a nossa disciplina aí todo o semestre. Tem diversos capítulos aqui para vocês terem uma ideia. Caracterização de sistemas distribuídos, modelo de sistemas, redes de computadores, comunicação entre processos, invocação remota, comunicação indireta, sistema operacional, objetos de componentes distribuídos, serviços web, sistemas peer-to-peer, segurança, sistemas de arquivo distribuídos, serviço de nomes, tempo e estados globais, coordenação e acordo, transações de controle de concorrência, transações distribuídas, replicação, computação móvel BICA, sistemas multimídia distribuídos e projetos de sistemas, no caso, um estudo do próprio Google. Evidente que na nossa disciplina nós não vamos conseguir contemplar todos os capítulos, mas a maioria desses capítulos aí vão estar sendo abordados nos diferentes itens aí das nossas aulas a seguir. Então vamos começar hoje com essa parte de caracterização de sistemas distribuídos. O que a gente vai ver? Inicialmente, uma introdução, exemplos de sistemas distribuídos, tendências em sistemas distribuídos, enfoque no compartilhamento de recursos, desafios, estudos de caso, no exemplo aqui, www. Essa disciplina, vocês vão notar que ela nada mais é do que uma revisão da parte de redes voltada para sistemas, de maneira que você está interligando equipamentos. Então, o que a gente vai tratar é de interligação de máquinas, interligação de sistemas, baseado principalmente na utilização dos recursos de rede. Então, vamos lá. Qual que seria uma definição de sistemas distribuídos? Segundo o nosso autor, o Colores, sistema distribuído é todo sistema que possa estar envolvido com a utilização de redes e a troca de informações entre dois ambientes. Então, tudo que for dois processos, dois computadores, dois ambientes, dois ou mais, né, que estejam interligados via rede, caracteriza o sistema distribuído. Então, a gente vai ver que nos exemplos aqui, hoje em dia, com a internet, quase tudo se encaixa nessa definição de sistemas distribuídos. Vamos ver aí também sobre algumas consequências que a gente tem quando a gente trata de sistemas distribuídos. 3 pontos são importantes aqui. O fato de ter concorrência, o fato de ter uma inexistência de relógio global e as falhas independentes. Então, nesse caso aqui, a gente pode considerar o aspecto da concorrência, porque quando você tem dois processos ou mais interligados,
sempre você vai estar num ambiente que tem ali concorrência, seja de recursos, seja de ambiente de rede, sempre vai estar envolvido essa parte de concorrência. O conceito ou a consequência de não termos um relógio global, ele leva em conta o fato de que você tem necessidade de sincronizar processos quando você está interligando duas máquinas, ou dois programas, ou dois processos, você tem que ter um ponto de sincronização, e aí cada máquina tem o seu relógio individual, a gente normalmente não tem acesso a um relógio global. Um exemplo que teríamos aí para relógio global seria usando o relógio atômico provido pelo sistema de GPS, mas isso já é uma outra história, né? Que no caso aqui, para as nossas interligações em rede, você normalmente não tem essa característica do relógio global. Uma obra que na casa está fazendo esse barulho. Depois, a gente tem que considerar também essa parte de falhas independentes, que temos os mais diferentes tipos de falhas aí no nosso ambiente de sistema distribuído. No decorrer da nossa disciplina, a gente vai tratar mais desses assuntos. Alguns exemplos de sistema distribuído. Como eu tinha comentado, muitos sistemas hoje, na realidade atual, se encaixam como sistemas distribuídos. Se você for fazer uma pesquisa na web, o seu lado browser do aplicativo e o lado do servidor, onde você está recebendo as informações, já se caracteriza como um exemplo. Jogos online é outro exemplo. A utilização de e-mails, né? Que tem os dois lados ali, de quem transmite e quem recebe. Redes sociais, e-commerce, tudo isso são exemplos aí de sistemas distribuídos. Detalhando um pouco, né, essa parte de pesquisa na web. Você tem mecanismos de buscas que estão analisando aí todo o conteúdo da web. No caso de uma infraestrutura do Google, você tem, por exemplo, uma infraestrutura física subjacente, significa o quê? Que tem um ambiente de protocolos de rede, um ambiente específico, que está trabalhando em cima de uma rede normal. Por isso que a gente diz uma infraestrutura subjacente. Está acima da camada normal, com TCP, com UDP, com a camada que a gente conhece hoje do ambiente TCP/IP. Utilização de sistemas de arquivos distribuídos, também com certeza você tem aí diversos ambientes onde você busca essas informações em diferentes locais. Sistema associado de armazenamento distribuído para conjunto de dados muito grande, serviço de bloqueio, modelo de programação que suporta o gerenciamento de cálculos paralelos distribuídos. Esses 5 pontos aqui são pontos que a gente encontra na infraestrutura do Google. Nós vamos falar sobre esse ambiente lá no estudo de caso no final da nossa disciplina. Alguém está fazendo obra aí no apartamento ao lado. Muito bem, na parte de jogos, a gente pode falar desses MMOGs, Massive Multiplayer Online Games. 2 exemplos aí, o EverQuest 2 da Sony e o EVE Online da CCP. Mais de 50 mil usuários online. No caso do EVE, é um único servidor centralizado. No caso do EverQuest, são muitos servidores distribuídos. Estamos aí ilustrando esses tipos de sistemas distribuídos, né? Também a gente tem domínios de aplicação selecionados de aplicações de redes associadas. Então, no caso de serviços de finança e comércio, como Amazon, eBay, PayPal, serviços relativos à sociedade de informação, aí Facebook, e-books, pesquisas em sistemas de pesquisa, né? Na indústria de entretenimento, né? Você tem aí YouTube, Flickr, então diversos serviços, diversos ambientes de exemplo. Na parte de saúde, na parte de educação, né? O próprio e-learning, o ensino à distância. Na parte de logística e transportes, a utilização de rotas usando GPS aí para encontrar os melhores caminhos, melhores rotas,
serviço de mapas, o próprio Google Maps, Google Earth. Na área de ciência, essa parte também de tecnologias de grid e serviços colaborativos entre cientistas, e no gerenciamento de ambiente também, com tecnologia de sensores, monitorando aí terremotos, enchentes, tsunamis e assim por diante. Então, são exemplos aí que a gente pegou do nosso livro relativo a domínios de aplicação selecionados e algumas aplicações essenciais, né? Um exemplo aí de negócios financeiros é o acesso em tempo real a diferentes fontes de informação. Sistema distribuído baseado em eventos, faz a conversão de formatos aqui nesses dois padrões, Reuters e Fix, e faz o tratamento de ocorrências de evento em padrões lógicos, temporais ou espaciais. Então, nesse modelinho que aparece aqui, é justamente um exemplo de sistemas aí com negócios financeiros, um gateway recebendo esses eventos aqui no padrão Fix, recebendo eventos no padrão Reuters, os adaptadores e aqui um ambiente de processamento complexo, né, para fazer essas análises das estratégias de negociação. É um exemplo aí de negócio financeiro que envolve sistema distribuído. Com relação a tendências de sistemas distribuídos, existe o surgimento de tecnologia de redes pervasivas, que estão em todos os ambientes, o surgimento de computação ubíqua, que estão em todos os lugares, uma crescente demanda por serviços multimídia, cada vez mais a gente tem isso, né? Veja aí as nossas aplicações que estão disponíveis em multimídia, e uma visão dos sistemas distribuídos como serviço público, que possa ser usado como serviço. Nessa parte de rede pervasiva, a gente tem o quê? A internet moderna é um conjunto de redes de computadores interligados. Então, ela está em todos os ambientes, né? Ela permeia aí todos esses ambientes. Você tem diferentes tecnologias, WiMAX, Wi-Fi, Bluetooth, telefonia móvel, 3G, 4G, 5G e assim por diante. São diversas tecnologias ali para suportar essa parte de rede. Uma parte típica da internet, se a gente olhasse esse esquema aqui, nós temos o quê? Essas linhas aqui que são chamadas backbone para interligação, poderia ser até um link de satélite entre dois backbones, fazendo conexão aí entre dois backbones distantes. Depois, ligado nesses backbones, você tem as conexões dos provedores de rede, os ISPs, das intranets de empresa, das conexões domésticas aqui, apresentando tudo que é tipo, né? Então, essas caixinhas seriam servidores, esses aqui links de rede, esses computadores desktop que podem estar ligados aí das diferentes formas, né? É um ambiente de uma rede típica internet que a gente já conhece. Com relação à computação móvel ubíqua, significa a integração de equipamentos de computação pequenos e portáteis com sistemas distribuídos. Então, a gente tem hoje, né, os computadores notebooks, aparelhos portáteis como os smartphones, equipamentos com GPS, PDA, câmeras, enfim, esses equipamentos todos permitem interconexão. Até também aparelhos acoplados ao corpo, relógio de pulso inteligente, e dispositivos que também são incorporados em aparelhos, né, como máquina de lavar, som, carro, geladeira. Então, hoje a gente já tem essa diversidade de equipamentos e uma diversidade de locais também bem distintos. Com relação a essa parte de computação móvel ubíqua, né, a gente tem possibilidade de operação conjunta, espontânea, com dois equipamentos, quando eles compartilham algum tipo de demanda, e a própria descoberta de serviços. Os equipamentos aí portáteis, no sistema distribuídos, poderíamos pensar nesse esquema que é apresentado aqui. Nessa nuvem, representando a internet, eu poderia ter aqui uma conexão para uma intranet doméstica, aqui uma outra intranet, nessa uma conexão de wireless, e aí ter diversos equipamentos aqui. Então, por exemplo, eu poderia ter uma impressora, uma câmera que se conecta diretamente para jogar a imagem na impressora,
um laptop na rede, telefone móvel com 3G, 4G, 5G, sinal de GPS. Então, veja que a gente tem aqui uma série de equipamentos portáteis que podem ser considerados aí no ambiente distribuído. O outro ponto importante que a gente tem é sistemas multimídia distribuídos. Hoje, com a parte de vídeo e parte de som disponíveis aí em ambiente multimídia, né? Essas redes necessitam suportar diversos tipos de mídia de maneira integrada. Suportar o armazenamento e transmissão das mídias contínuas, como vídeo e áudio. Inclui também aqui uma dimensão temporal e manter o ritmo de transferência, senão acontece interrupção e você não consegue reproduzir o vídeo de maneira correta. Permite acesso à transmissão de TV ao vivo ou gravada, filmes, vídeos sob demanda, biblioteca de música, rádio online e assim por diante, né? Audioconferência, webcasting. Então, hoje a gente já tem disponibilidade aí, graças ao aumento da banda, né? A parte de rede, ela teve uma redução de custo bastante acentuada, um incremento muito grande na utilização de fibra ótica, de tal forma que hoje é muito comum você poder fazer contratação de um link de 100, 200 megabits por segundo, de um custo relativamente adequado para uma utilização doméstica, digamos assim, o que permite, então, com altas velocidades, você trabalhar com esses sistemas de multimídia de maneira bem confortável. Quem não tem o Netflix, né? Quem não tem uma Smart TV hoje, com bastante funcionalidades, que permite a utilização, graças a essa disponibilidade de banda, que nos dá acesso aí a multimídia de maneira distribuída. E também caracterização de uma computação distribuída como um serviço público. Hoje a gente tem empresas que estão promovendo o conceito de recursos distribuídos como se fosse um serviço a ser prestado, uma commodity a ser comercializada. Fornecedores de serviço alugando recursos físicos ou serviços de software, backups remotos, né? Backups da nuvem, servidores, data center, tipo Amazon, Google, fornecem esses recursos físicos que a gente pode contratar para utilizar aí no ambiente de rede, aí, que a gente diz ambiente de nuvem, né? E também serviços de software, não só os recursos físicos, mas a parte de software. Utilização aí de apps do Google, a utilização de ERPs, a parte de e-mail e assim outros serviços de software que estão disponíveis aí como serviço público. Computação na nuvem é uma coisa já cada vez mais consolidada, né? A gente tem um ambiente de internet, de um lado o cliente, e aqui sejam serviços de aplicação, serviços de armazenamento, Google Drive, outros serviços de storage que você pode utilizar, serviços de computação para recursos de computação ou determinadas aplicações que você queira usar. Então, a partir de uma máquina aqui cliente, você consegue acessar esses serviços que estão disponíveis na nuvem, né? O enfoque do compartilhamento de recursos. Compartilhamos recursos de hardware, recursos de dados e recursos como informações via mecanismo de busca. Padrões de compartilhamento de recursos variam amplamente na abrangência e no quanto que os usuários trabalham em conjunto, né? No lado extremo, você tem ali mecanismo de busca na web que leva em conta todo o universo da rede. E no outro, um grupo cooperativo, por exemplo, numa intranet dentro de uma empresa. Então, essa parte de compartilhar recursos, ela existe, a rede permite você utilizar esse compartilhamento e aí você tem as possibilidades mais diversas, né? Seja no ambiente mundial, na parte da rede web, seja no ambiente local, seja só dentro da sua empresa, seja dentro da sua rede local, na sua residência, aí tem diferentes enfoques, diferentes extremos, como ele coloca aqui. No enfoque ainda de compartilhamento de recursos, a gente pode considerar
compartilhamento para serviço de arquivos, serviço de impressora, o conceito de servidor e de processo. Você pode ter diferentes servidores para atender um único processo, como você pode ter o contrário, você pode ter um processo atendido por muitos servidores. Então, isso a gente vai tratar aí posteriormente. O processo é o que está rodando para resolver uma demanda e o servidor é o hardware. Então, exemplo de muitos processos no único servidor. Você tem um servidor de e-mail, servidor de página, servidor de arquivo, numa única máquina, e todos esses processos estão rodando exclusivamente dentro de um único servidor. O outro extremo, você pega, por exemplo, um acesso a um banco, né? Você tem um processo de login a um banco comercial e você tem do outro lado, lá na rede, diversos servidores, um balanceamento, diversas máquinas que podem estar atendendo um único processo. Então, aqui devemos pensar que eu posso ter muitos processos em um servidor, como eu posso ter o contrário, muitos servidores atendendo um único processo. O conceito de cliente e de cliente-servidor, isso aí também é um conceito muito usado aqui quando a gente fala em sistemas distribuídos, né? Nós temos hoje essa arquitetura de cliente-servidor sendo facilmente implementada com os softwares e com as linguagens de programação que permitem o acesso a partir de uma máquina buscando informação que está num outro servidor. Banco de dados, né? Então, toda a consulta de banco de dados, normalmente você faz um SQL a partir de um cliente para buscar a informação que está lá no servidor. Toda a parte de browser, também você tem um servidor de páginas e, ao outro lado, um cliente. Quais são os desafios que a gente tem aí quando estamos falando em sistemas distribuídos? Temos diversos desafios, entre eles heterogeneidade, a utilização de sistemas abertos, a segurança é um desafio, a escalabilidade, o tratamento de falhas, a concorrência, a transparência e qualidade de serviço. Então, 6, 7, 8 desafios aqui que a gente vai estar comentando na sequência, um por um deles. Quando a gente fala em heterogeneidade, significa o quê? Um conjunto heterogêneo de computadores e redes. A gente sabe, né, que não existe uma padronização. As redes têm características físicas diferentes, embora um protocolo comum. Digamos que está tudo com TCP e IP, mas você tem links diferentes, você tem meios diferentes. Os hardwares de computadores não são padrão, também tem diferenças. Sistemas operacionais, você pode estar usando Linux, usando Windows, usando outro sistema operacional. Linguagens de programação diversas no nosso ambiente e implementações de diferentes desenvolvedores, né? Você tem uma equipe que desenvolve de uma forma, usando um padrão e uma tecnologia, uma outra equipe desenvolvendo um outro padrão. Então, tudo isso são coisas heterogêneas e o sistema distribuído tem que trabalhar nesse mundo aí, envolvendo toda essa heterogeneidade. Então, isso é uma das preocupações. Ainda continuando com heterogeneidade, a gente vai falar bastante de middle. Middle é o que faz o meio de campo aí, digamos, entre hardware e software. Aqui exemplificando o middle Corba e o middle Java Remote Method Invocation. A gente vai ver isso mais tarde. Situações de migração de código, o conceito de código móvel. Por exemplo, um applet Java ou um JavaScript. Normalmente, quando a gente faz uma conexão cliente-servidor, o que a gente transmite são dados. Normalmente, você não está buscando outra coisa diferente de um conteúdo. Mas, eventualmente, você pode ter um código, e esse código está vindo de um servidor para o seu lado cliente. Então, são exemplos aqui que a gente chama de código móvel, né? Um applet Java que sai de lá do servidor e vem ser executado aqui no seu ambiente. Um JavaScript que saiu de lá do servidor e vem ser executado aqui no lado cliente. E também o próprio JVM, né? Java Virtual Machine, que permite aí trabalhar com uma
heterogeneidade em termos de hardware. Você desenvolve alguma coisa em Java, aí você tem um Java Machine que está rodando no ambiente Windows, tem um Java Machine que está rodando no ambiente Linux, e aí você tem uma maneira para contornar essa heterogeneidade, né? Faz o meio de campo, faz o middle usando aqui essa máquina Java. Um outro ponto é sistemas abertos. Sistema aberto é quando ele pode ser estendido, reimplementado de várias maneiras. Então, com sistemas abertos, você tem independência de fornecedores individuais, as interfaces normalmente são publicadas, o mecanismo de comunicação é uniforme no acesso a recursos compartilhados e geralmente é construído a partir de software e hardware heterogêneo. Então, tem essa característica de você encontrar também sistemas abertos aí quando está trabalhando com sistemas distribuídos. O aspecto de segurança. A segurança em sistemas distribuídos envolvendo diversas máquinas, envolvendo diversos sites, diversos ambientes, tem que ser considerada, né? E a segurança envolve aqui confidencialidade, integridade e disponibilidade. Então, esses 3 pontos são necessários para atender o requisito de segurança. A confidencialidade com relação à proteção contra exposição para pessoas não autorizadas, que teriam acesso à informação. A integridade, proteção contra alteração ou dano. E a disponibilidade, proteção contra interferência com os meios de acesso aos recursos, né? Que esteja sempre disponível quando você precisa buscar informação. Escalabilidade. Isso aí é um ponto importante, porque sistemas distribuídos a gente fala 2 máquinas interligando-se, 3, 4 ou N máquinas, um ambiente de muitas máquinas interligadas. E aí a gente diz que um sistema ele é descrito como escalável se ele permanece eficiente quando tem um aumento significativo no número de recursos e no número de usuários. Então, se ele permite você crescer na utilização de usuários e de recursos, né, a gente diz que ele é um sistema escalável. E os desafios da escalabilidade é controlar o custo dos recursos físicos, controlar a perda de desempenho, impedir que recursos de software se esgotem e evitar gargalo de desempenho. Então, nem tudo tem uma razão linear de crescimento, né? Do tipo assim, você crescer de forma linear. Alguns deles são de forma que, à medida que você está aumentando a demanda, né, o recurso se torna exponencial ou faz uma curva não linear, que aí compromete essa escalabilidade. Algumas técnicas para obter escalabilidade: usar dados replicados em diferentes ambientes, usar o cache também e fazer uma distribuição de vários servidores. 3 formas aí para obter mais escalabilidade. Aqui falando da internet, né, como sendo um ambiente que cresceu de forma muito grande. Os dados são bastante antigos, aqui só de 93 até 2005, mas dá para ver como vai crescendo o número de servidores webs, o número de computadores e um percentual, né? Um percentual de quantos servidores webs a gente tem com relação aos computadores na rede. Então, crescendo cada vez mais essa parte da internet. Estatísticas atualizadas teria que estar pegando hoje nos ambientes. A gente vai fazer um trabalho com o ambiente aqui no Brasil. É uma das tarefas que eu vou passar para vocês, usando o site IX, que é onde tem a interconexão dos backbones de rede de internet, e ali a gente tem alguns números bem interessantes para analisar. Complementa essas estatísticas aqui que estão desatualizadas. Com relação ao tratamento de falhas, pode ocorrer falhas no hardware ou no software, quando a gente está aí no ambiente de sistemas distribuídos. E essas falhas, elas podem ser parciais. Existem algumas técnicas para o tratamento. Pode ser através da detecção de falhas, o mascaramento de falhas, tolerância, recuperação e redundância. Então, são possibilidades aí que você tem para tratar essas falhas.
A concorrência. Tanto os serviços como os aplicativos fornecem recursos que podem ser compartilhados pelos clientes, né, no sistema distribuído. Existe a possibilidade de vários clientes que estejam acessando um recurso ao mesmo tempo, e para que um objeto mantenha coerência no ambiente concorrente, as suas operações devem ser sincronizadas para manter esses dados aí consistentes. Com relação à transparência. Transparência é a ocultação para o usuário ou para o programador da separação dos componentes do sistema distribuído. Então, o sistema deve ser visto como um todo e não como uma coleção de componentes independentes. Quer dizer, significa que quando você vai desenvolver um aplicativo no ambiente de sistemas distribuídos, você não tem que estar se preocupando com os diferentes hardwares, com os diferentes sistemas operacionais envolvidos. Tem que ser de uma maneira padrão para você trabalhar com esse ambiente. A gente vai ver técnicas com relação a isso e softwares que têm possibilidade de facilitar a obtenção dessa transparência. Exatamente softwares que vão estar no middle para fazer esconder essas diversidades e tornar uma coisa de forma padrão no acesso, dar essa transparência. A transparência, de acordo com esse padrão ali, ANSA, e o outro padrão também da ISO, que são órgãos de normatização americana, significa 8 tipos de transparência. Transparência de acesso, de localização, de concorrência, replicação, falhas, mobilidade, desempenho e escalabilidade. Então, veja que para atender e dizer que o sistema está de acordo e está transparente, ele tem que atender a todas essas demandas aqui de pontos que são recomendados aí nessa padronização. Então, aqui tem um resumo, né, das transparências de acesso, de localização, de concorrência, de replicação, de falhas, de mobilidade, de performance e de escalabilidade, tá? Eu coloquei a tabela aqui do original aí que a gente tinha, e são apenas exemplos aí e detalhamento de cada uma dessas transparências. Não há necessidade aí de entrar a fundo, mas são essas as transparências mostradas aí pelo nosso autor. Com relação à qualidade de serviço. Existindo um serviço, esse deve manter a qualidade do serviço fornecido. Então, as propriedades que afetam essa qualidade de serviço são confiabilidade, segurança, desempenho e adaptabilidade. 4 propriedades aí relativas à qualidade de serviço. Cada recurso de serviço, que pode ser representado aí como QoS, né? Qualidade de serviço, Quality of Service, cada recurso de serviço se aplica tanto aos sistemas operacionais quanto às redes. Cada recurso fundamental deve ser reservado pelos aplicativos que exigem essa qualidade de serviço e devem existir gerenciadores de recurso que deem essas garantias. Tá? Então, isso aqui é uma demanda. Em capítulos futuros, o autor entra mais em detalhe mostrando como que podem ser empregado técnicas e teorias para manter essas qualidades de serviço e para ter garantia de que os recursos necessários dos aplicativos podem ser atendidos. Os pedidos de reservas que não podem ser atendidos têm que ser rejeitados, tem que informar que não tem aquela qualidade de serviço. Então, são coisas que, na disciplina, né, de QoS, a gente tem que tratar e atender essas demandas. Aqui aparece um final para concluir assim essa visão geral que a gente tem de sistemas distribuídos, um estudo de caso, que é a própria situação do www, ou seja, o World Wide Web, né? Não sei se vocês já ouviram falar, Berners-Lee, Tim Berners-Lee, foi quem desenvolveu esse ambiente www. Então, este ambiente www é um sistema em evolução que permite a publicação e o acesso a recursos e serviços pela internet.
Significa o quê? Que via browser, né, o usuário recupera e vê documentos, pode ouvir um fluxo de áudio, assistir vídeo e interagir com um vasto conjunto de serviços via browser. De um lado, então, temos o browser. E a web é um sistema aberto que pode ser ampliado e implementado de novas maneiras sem afetar o que já existe. Eu não sei se vocês já ouviram falar, nos termos históricos da internet, nós não tínhamos esse ambiente www. Então, o que a gente tinha era serviço de e-mail e serviço de conexão remota, usando um telnet, serviço de file transfer, FTP, mas não existia esse recurso que a gente tem hoje de buscar um texto, buscar uma imagem, buscar um vídeo. Um grande sucesso que teve a internet e a evolução foi depois que o Tim Berners-Lee ele implementou essa modalidade aí de acesso com os hiperlinks, com a possibilidade de você ter numa página texto, imagem, multimídia, aí permitiu uma ampliação muito grande de serviços, né, e um interesse pela rede muito grande. Até então, não existia esse interesse porque era restrito a mandar e-mail, era restrito a fazer alguma consulta em arquivos de texto, sem a facilidade de navegação que é permitida aí com os hiperlinks, né? Então, baseado em três componentes, né? O HTML, as URLs e o HTTP. Vamos lá. O HTML que permite a marcação, os URLs que permitem os endereçamentos, né, para você buscar diferentes sites, os Universal Resource Locators, e o HTTP, que é o protocolo de transferência para você trazer as informações de uma página de um lado do servidor para o lado do cliente. Então, são esses três componentes aqui que auxiliam muito no contexto de www. Outras características, páginas dinâmicas, que já está fora de moda, né? O código baixado de um JavaScript e os serviços web, que é bem moderno, a gente vai ter um capítulo só para tratar de web service também. São características disponíveis aí nesse ambiente. Então, se a gente olhar servidores e navegadores em ambiente web, né, a gente tem aqui uma ideia. No ambiente internet, você tem, de um lado, os web services, por exemplo, um site do Google, ou um outro site aqui que é do próprio autor, um site da W3C. Aqui você pode buscar arquivos de acordo com os padrões que tem aqui nesses FAQs, né? E aqui do lado de um cliente, você tem um browser onde você coloca um link que vai fazer uma pesquisa aqui, por exemplo, sobre o Obama nesse site da Google. Ou pode estar buscando aqui o site desse serviço aqui, provido por este servidor. Ou pode fazer aqui uma consulta a uma documentação que está aqui no W3C, que é um sistema onde tem as documentações. Então, é essa característica aqui que a gente encontra com servidores e navegadores web. Resumindo, o que a gente viu aí nesse nosso primeiro capítulo, uma introdução e uma visão geral, né? A gente vê que a construção de sistemas distribuídos gera muitos desafios, em termos de heterogeneidade, sistemas abertos, segurança, escalabilidade, tratamento de falhas, concorrências, transparência e qualidade de serviço. É isso que a gente tem aí para esse nosso primeiro capítulo. Nas próximas aulas a gente vai aprofundando aí e vamos fazer algumas atividades aí também para vocês terem algum conhecimento adicional no que diz respeito a essa parte dos sistemas distribuídos. Por enquanto é isso. Muito obrigado.